Em tudo que observas e contemplas, encontras a divina presença de Deus, manifestando-se de maneira inconfundível. A harmonia que mantém os astros no cosmo, embora a agitação contínua do nascer e do morrer de sistemas em equilíbrio incomum, confirma-lhe a causalidade. De igual maneira, a movimentação bem direcionada no infinitamente pequeno, repetindo a majestosa ordem geral, traduz a divina presença em toda parte. As condições propiciatórias à vida na Terra, nas incontáveis expressões em que se apresenta, são resultado da elaboração de projetos cuidadosos, objetivando finalidades específicas no processo da evolução. Tudo se transforma incessantemente para melhor. Desorganiza-se uma forma para que outra lhe tome o lugar, mantendo o mesmo ritmo no concerto geral. Não há silêncio nem vazio em lugar algum, mas sim uma sinfonia de incomparável beleza vibrando em tudo como representação do seu psiquismo. Fonte de energia vitalizadora que é, sustenta a ordem e mantém o conjunto, de tal maneira que o caos aparente converte-se em estabilidade de forças que pareciam opor-se. Sucedem-se os milênios, obedecendo a uma desconhecida fatalidade essencial, que tudo impulsiona para a frente, ensejando o mais amplo entendimento da eternidade do tempo e da infinitude do espaço. Por mais se engrandeça o raciocínio do ser pensante, sempre defrontará dificuldades para equacionar os mecanismos da realidade universal. Somente através dos voos da imaginação é que se pode abarcar, mesmo que sem entender, a grandeza da criação. Assim sendo, o amor é chamado a compartilhar dessa saga extraordinária, unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e de afeição, maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, o divino amigo de todas as horas, possam estar conosco na noite de hoje, nos abençoando, nos fortalecendo, dirigindo os nossos passos e também nos dando discernimento para ter conosco, no imo de nossas almas, a mensagem que hoje será apresentada pelo nosso irmão José Sidenar. Antes de dar início, eu quero dizer que todos sejam bem-vindos, os que estão em seus lares, nos assistindo, os que estão nas mídias sociais do YouTube e Instagram. Que a paz de Deus e a bênção de Deus possam também alcançá-los em seus lares. Para que possamos dar início, eu convido a todos que possamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Jesus, o divino, meigo, Nazareno. Vamos todos com o pensamento nele orar. Senhor Jesus, nós te pedimos, querido amigo, que as tuas bênçãos sejam com todos nós, com os lares, com as pessoas que estão em seus lares, de cada um de nossos irmãos. Que estejam nossos lares com os nossos familiares. Que esteja aqui também, Senhor Jesus, com os nossos irmãozinhos desencarnados, que sofrem e que às vezes aqui vieram na esperança de obter alívio para suas dores e para suas aflições. Te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso Brasil e que abençoe o nosso planeta. Abençoe também o nosso irmão José Sidenar na noite de hoje e todos os nossos irmãos que estão em seus lares
que hoje aqui não puderam estar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos dar início, inclusive, queremos dizer a todos que essa gravação continuará no ar para todos que quiserem ouvir. Aqui hoje a chuva está muito forte, não está tendo condições de virem as pessoas assistir presencialmente. Então vamos dar início também ouvindo a lição do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade, a santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Que assim seja. Então, nesse momento, nós vamos passar para a nossa palestra, convidando o nosso irmão José Sidenar, que ele vai falar sobre a parábola do semeador também, do capítulo 17, dos itens 5 e 6. E a gente passa para ele, porque ele é um trabalhador aqui da doutrina, em vários centros da cidade. Seja muito bem-vindo.
Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos veem pelo canal do YouTube, pelo canal do Instagram. É um prazer falar com vocês aqui. Bom, o nosso irmão Gilberto me ligou há uns dias atrás, me falando se eu teria disponibilidade de falar sobre esse tema aqui hoje, que é a parábola do semeador. Eu disse para ele que sim, ele disse que então entraria em contato comigo depois para a gente confirmar. Quando ele me liga, ele me fala da parábola do semeador. O evangelho que eu tenho comigo, que eu estudo ele há 15 anos, ele é um evangelho que ele é traduzido por Mateus Rodrigues de Camargo. Então, lá é parábola da semente. E o Gilberto até ficou em dúvida, porque, na verdade, fala-se palavra do semeador. Bom, com tal discrepância, eu fui dar uma procurada para ver o que era. E a leitura inicial, ela até que não difere muito. Por exemplo, nesse evangelho aqui, o Senhor, depois de deixar a sua casa, vai até a praia. E lá, logo forma em volta dele uma grande multidão, esperando que ele possa realmente falar alguma coisa. E depois ele começa. O semeador saiu a semear. Nesse ponto é que eu fiquei mais preocupado. Porque eu li um tempo atrás um livro do Rodolfo Caligares, que tem a chancela da FEB. E esse livro, ele tem uma leitura diferente. Ele disse que aquele que semeia saiu a semear. Bom, aquele que semeia saiu a semear. Então, tem que haver alguma diferença, porque o semeador saiu a semear e aquele que semeia saiu a semear. Aí eu fui buscar mais informação. No livro de Caibar Schutel, Parábolas de Ensino de Jesus, eles também falam sobre o semeador saiu a semear. Mas eu me recordei que há um tempo atrás, na FEB TV, eu vi uma entrevista com alguém falando a respeito que um dos motivos que levaram Allan Kardec a escolher esta parábola no capítulo 17, itens 5 e 6, porque era uma das pouquíssimas parábolas que Jesus havia explicado sobre ela. No total de 32 parábolas de Jesus, essa é uma das poucas que ele realmente explicou. E colocado exatamente no capítulo onde se fala que nós precisamos de ser perfeito, a gente não entende se é um convite ou se está apenas nos intimando a ser perfeito. Então, eu fui buscar para saber do que se trata. E aí, como eu fiquei já ciente de que há um tempo atrás, o pessoal da FEB TV falou sobre essa possibilidade de que Allan Kardec escolheu essa parábola, eu fui buscar, então, outros evangelhos. E no evangelho, que é uma edição histórica de 303 mil exemplares, inclusive a tradução do Guilherme Ribeiro, nós encontramos lá que esse evangelho é uma tradução do evangelho francês de 1864. Então, Allan Kardec, quando ele traduziu, não sei se do aramaico, se do hebraico, de qual foi, quando ele traduziu para o francês, ele buscou estar o mais fiel possível à tradução lá. E lá ele traduziu dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear. Bom, existe muita diferença naquele que semeia com aquele do semeador? Claro que sim. Exatamente na FEB TV, um tempo atrás, a gente estava ouvindo alguém falar a respeito. Ele disse o seguinte, que aquele que semeia é uma profissão.
é um ofício daquele que semeia. Aquele que sai para semear, ele é apenas uma opção que ele tem para poder sair, fazer semeadura. Mas onde é que está a diferença? A diferença está exatamente no fato de que, na hora que a gente fazer a leitura do restante da parábola, nós vamos ver que aquele que semeia e saiu a semear, ele fez uma semeadura sem muita qualidade. Haja visto que ele simplesmente jogou a semente em qualquer lugar. Jogou ela no caminho, jogou elas, por exemplo, onde tinha muitas pedras, jogou ela onde tinha muito espinho. Então, ele não demonstrou muita capacidade em fazer essa semeadura. E quando nós falamos de semeador, que é Jesus, que vem semear a palavra de Deus, nós observamos o seguinte, que Jesus, como verdadeiro semeador, ele, todas as vezes que ele ia falar para alguém, ele fazia com que aquelas palavras fossem adequadas até a cultura daquela pessoa, até a profissão e tudo, onde ele vivia, como vivia. Então, ele sempre dizia, por exemplo, se ele fosse falar para uma mulher, ele falava de massa que colocou fermento e que cresceu. Se ele for falar, por exemplo, para um agricultor, como é o caso aqui, ele vai falar sobre semente, sobre plantio, sobre tudo isso. Então, quando a gente vê o trabalho que aquele que semeia fez, ele não teve esse cuidado, ele não fez a semeadura da semente de acordo com aqueles que estavam esperando aquele ensinamento. Nós ouvimos aqui que Jesus nos fala que depois que ele sentou lá no barco, que juntou a multidão, aí ele começou a falar. E ele dizia, o semeador saiu a semear. Semeando as primeiras sementes, elas caíram no caminho. A segunda remessa de semente que ele semeou caiu entre as pedras. A terceira remessa de semente, ela caiu entre os espinhos. E a quarta remessa de semente, ele conseguiu semear em terras boas. Quando a gente vai buscar o que significa, por exemplo, que aquelas primeiras sementes caíram na beira do caminho, nós buscamos entender que todos aqueles agricultores que fazem suas plantações, eles sempre deixam no meio das plantações um caminho para percorrer. E aquele caminho, com o tempo, ele vai endurecendo, ele vai ficando difícil de até uma semente germinar ali. E ele, então, quando o semeador, esse que saiu a semear, passou, ele jogou nesse caminho, que a terra era dura e que não tinha possibilidade de germinar. Naquela região, na região da Palestina, mais precisamente na Galileia, era uma região que era responsável pela alimentação de muitos e muitos povos ali naquela redondeza. Então, ali era a agricultura deles. E naquela região da Palestina, os locais eram alguns locais com terra um pouco melhor, mas outros estavam misturados com pedras, muito espinho. Então, o semeador, aquele que saiu a semear, não teve o cuidado de verificar tudo isso. Nós ouvimos que toda referência do caminho, das pedras, do espinho, né, e da terra boa, ela se relaciona com nós espíritas, e aqueles que deveriam de ser ainda não estão prontos. Eu falo exatamente sobre isso. Aqueles que estão a caminho ainda não chegaram ao ponto de entender e receber todos os ensinamentos que a gente pode ter da palavra de Deus. Aquele que cai entre as pedras, aqueles que são pedras, também são aqueles que recebem as palavras, até se entusiasmam,
mas quando eles têm que passar por alguma prova, aquelas palavras são esquecidas e ele deixa de lado. Quando chega nos espinhos, eles são, na verdade, aqueles que, envolvidos pelas coisas da vida, né, pelas as belezas da matéria, eles simplesmente abrem mão e não absorvem aqueles ensinamentos. Eles não praticam eles. Eles acham que aquilo lá não é para ele. Eles acreditam que aqueles ensinamentos, ele não está pronto, ele não quer ainda. Aquilo lá para ele não diz nada ainda. E depois vem a semeadura nas terras boas, né? Se nós observarmos que mesmo as sementes que foram jogadas em terras boas, essas sementes tiveram uma divergência. Existiu umas que germinaram 30 por 1, outras 60 por 1 e outras 100 por 1. Isso quer dizer que nós tínhamos 3 tipos de terra. Não é que aquela primeira terra foi realmente... Não, aquelas terras foram 3 tipos de terra. E que seriam exatamente aquelas pessoas que, quando ouve a palavra de Deus, eles simplesmente absorvem alguma coisa ali e começa o seu trabalho, a sua transformação, de pouco, sem muito esforço. Aqueles são os que renderam 30 por 1. Os de 60, um pouco melhor, eles ainda não têm o comportamento que tem os de 100 por 1, mas estão lutando mais ainda, estão buscando realmente vencer as dificuldades, vencer as paixões, para poder realmente chegar um dia naquela semente que rendeu 100 por 1. E aqueles que renderam 100 por 1 são aqueles que realmente entenderam a mensagem, aqueles que buscam se entregar ao trabalho, aqueles que realmente buscam conhecer nesses ensinamentos a orientação para que a gente possa aprender a amar uns aos outros como verdadeiros irmãos. Aquele que faz parte desse 100 por 1 são aqueles que estão sempre preocupados com os irmãos, aqueles que eles sempre têm conhecimento, que está necessitando de alguma coisa, eles se desdobram para poder fazer o possível. Enfim, aqueles que estão realmente nas terras que renderam nas sementes 100 por 1, realmente são aqueles verdadeiros, aqueles trabalhadores, aqueles que não medem esforços, aqueles que são o tempo todo disponíveis para poder fazer o trabalho. E, diferente dos anteriores, que muitas vezes só são levados quando há algum tipo de fenômeno para poder contê-los. Essa região da Palestina, ela sempre foi responsável de produzir alimento para uma quantidade muito grande de lugares, não só de pessoas, mas de lugares também. E quando Jesus vai falar sobre a parábola das sementes, ele respeita, né, a condição de cada um daqueles que vai ouvir a sua pregação. Ele respeita a evolução espiritual de cada um. Ele respeita a convicção de cada um deles. E assim, quando ele planta, quando ele semeia a palavra no meio daqueles, ele sempre acha uma maneira de fazer com que aquelas pessoas possam realmente entender a sua proposta, que possam realmente entender o seu ensinamento, que é muito diferente, então, daquele que semeia e saiu a semear. Então, a gente viu essa diferença buscando nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa edição histórica, com essa tradução de 1864, que realmente a leitura é aquele que semeia saiu a semear, porque tem uma diferença muito grande daquele que semeia com aquele que é o semeador. Semeador que nós sabemos, na verdade, é Jesus. Nós, aqueles que buscamos semear, na verdade, temos só por ofício. Raramente nós vamos encontrar algum espírita que realmente tem por ofício
semear a palavra de Deus. Muito difícil. A gente normalmente estamos cuidando de nós mesmos. Nós realmente estamos buscando resolver os problemas materiais que nós temos. Estamos divididos entre a possibilidade de se tornar um semeador e a possibilidade de permanecer como aquele que apenas está trabalhando de vez em quando, fazendo de vez em quando essa pregação. E então, a gente tem que ter consciência que há realmente a diferença muito grande que Jesus tem para todos nós que estamos aí buscando levar essas palavras. E feliz aqueles que têm consciência que, na verdade, eles são apenas por uma opção é que estão ali semeando a palavra. Eles não são um semeador. E, mais feliz ainda, aqueles que já percebem a diferença que há do seu trabalho, que ele semeia, com a diferença do verdadeiro semeador, e que buscam entender e praticar e buscar realmente melhorar cada dia mais o seu trabalho. E acho que não é só por isso que nós estamos falando do capítulo 17, Sedes perfeito, no item 5 e 6, aonde nós somos convidados ou intimados, que não dá para a gente entender, buscar a perfeição. A busca que eu tive para poder entender melhor todas essas informações que eu passei aqui, é uma coisa que me preocupa muito, porque quando eu comecei a ver que tinha, no meu evangelho, por exemplo, aqui, que é traduzido pelo Antônio de Camargo, ele fala, não é da parábola do semeador, ele fala da parábola da semente. E nós observamos que em outros livros já existe uma parábola da semente que é diferente. Isso nos chamou a atenção para que a gente fosse buscar. E como eu havia lido já num outro livro, do Calegares, que realmente havia uma tradução diferente daquilo ali, eu comecei a buscar e procurar descobrir o que é que realmente era de diferente uma para a outra. E aí a gente foi descobrir que o semeador é uma coisa, aquele que semeia é outra coisa. E onde é que está essa diferença que existe de um para o outro? Na qualidade da semeadura, na qualidade do resultado da semeadura. Se a gente observar que a semeadura daquele que sai a semear, perdeu-se muitas sementes no caminho, perdeu-se muita semente que foi jogada no meio das pedras, perdeu-se muitas sementes que foi jogada nos espinhos, e essas sementes deveriam, porque todas elas eram ótimas, todas as sementes eram excelentes, tanto as primeiras, por exemplo, que caiu no meio do caminho, ela serviu de alimento para as árvores. Porque quando elas caíram no meio do caminho, as árvores desceram e comeram-nas. Serviu então de alimento para todas as árvores que lá desceram e encontraram. Aqueles que foram jogados, por exemplo, no meio das pedras, se é necessário que aquele que sai para poder pregar os ensinamentos, que ele pudesse realmente ter a sensibilidade de buscar aqueles irmãos que estão comparados com a pedra e viram que naquela região tinha muito pouca terra e que essas terras não renderam raízes para a semente e que as sementes, com o sol, depois veio e secou elas porque elas não dispunham de raízes. No meio das pedras, foi dessa maneira. No meio dos caminhos, ele deveria ter tido a sensibilidade de buscar entender as dificuldades que seriam para essa semente crescer no meio dos espinhos. Teria que ter, então, a sensibilidade de buscar nesses irmãos, sugerir a eles a possibilidade deles arrancarem um pouco de espinhos, arrancar um pouco de nós, daquilo que nos impede realmente de entender realmente o que o semeador nos passa. Aqueles que estão aí ainda sem saber o que é esses ensinamentos, né? É porque estão com muitos espinhos ainda em volta dele. Temos que buscar
no dia a dia, retirar a maior quantidade possível de espinhos do meio de nós, para que a gente possa abrir o caminho, para que a gente possa ser oxigenada a nossa mente e a gente entender melhor, então, tudo aquilo que está sendo pregado e ensinado para nós. Nós temos a certeza de que a nossa passagem aqui pela Terra, ela tem que ser proveitosa. Ela tem que ser uma passagem onde nós não podemos, de maneira nenhuma, permanecer como pedra, que aquelas que, com muito pouca terra, não dá permissão para que aquelas sementes que são semeadas possam realmente florescer. Nós temos que ter consciência de que todo aquele espinho que está entre nós, o que nós estamos com ele, está nos impedindo, por exemplo, de crescer, de entender os ensinamentos de Jesus, de buscar fazer valer a pena essa nossa experiência reencarnatória que nós estamos passando por aqui. Essa experiência não é longa, e se nós não apressarmos, se nós não buscarmos fazer tudo que estiver a nosso alcance para retirarmos esses espinhos, para que essas sementes possam florescer, estamos perdendo tempo. E a possibilidade da gente retornar aqui para receber outra oportunidade como essa, não vai ser fácil, vai demorar muito, né? E a gente, então, tem essa oportunidade em mãos no momento, temos a oportunidade de nos tornarmos hoje também semeadores e não levamos a sério. Que as nossas considerações hoje possam servir para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo e de ouvir esses vídeos, como vocês aqui, que possam entender que o convite é para todos nós. O convite de seres perfeito é exatamente um convite que é feito para todos nós. Não é à toa que essa parábola foi escolhida. Essa parábola é uma das únicas, quase, que Jesus explicou sobre ela. Então, por isso, ela foi escolhida por Allan Kardec para fazer parte do capítulo 17, no item 5 e 6. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estar aqui nessa noite, trazendo essa pequena mensagem, na esperança que ela possa servir para todos, pelo menos como reflexão. Assim seja. É livre demais, né? Nós agradecemos de coração ao José Sidenar, que sempre tem muita boa vontade em nos auxiliar e estar presente, como um semeador, como aquele que semeia, né, Sidenar? Nós te agradecemos muito, muito obrigada. Queremos ainda passar os avisos. Deixa o Gilberto passar os avisos. Lembrando que todos os domingos, às 8 horas, aliás, às 20 horas, nós estamos aqui fazendo as nossas vibrações para o nosso planeta. Vibrações em que são necessárias uma prece, para que Deus abençoe o planeta nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de transição, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, que Deus seja conosco. Bom, boa noite a todos. Nós vamos aqui passar os avisos. Hoje não teremos slide por causa da chuva, tivemos problemas na transmissão, internet não funcionou, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que o Movimento Espírita de Anápolis agora tem um canal no Instagram, né? O Movimento Espírita Napolino, @espírita.anápolis. Então pode registrar no seu Instagram que você estará acompanhando toda a movimentação espírita, palestras, eventos, né? É muito interessante, né? A próxima semana nós vamos colocar aqui no slide, aqui no salão. Teremos aqui o lançamento de um livro, Curas Espirituais, lá no Centro Espírita Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? O autor é o Sérgio
Sérgio Scherzi, né? Como ele será um dos palestrantes lá na Congresso Espírita do Estado de Goiás, né? Ele então estará nos brindando aí 18 de fevereiro, no sábado, às 17 horas, com o estudo e lançamento desse livro aqui em Anápolis, tá bom? Então, nas redes sociais, vocês podem acompanhar o post aí, tá? Teremos aqui o congresso, que será realizado 18 a 20 de fevereiro, né? É o evento presencial, várias salas, mudança de formato, né? Então, serão várias salas, vários temas, e haverá transmissão, sim, né? Segundo um companheiro que ligou lá na FEEGO, né? Das palestras mais importantes. Aliás, todas são importantes, né? Mas elencaram algumas lá que provavelmente será feito transmissão ao vivo, né? Então, haverá também aqui, nós temos aqui o próximo estudo, nós teremos aqui com o tema Caracteres da Perfeição e o Homem de Bem, e quem vai falar para nós sobre esse tema é o Sebastião Felipe, lá do LEFA, né, Lar Espírita Francisco de Assis. Então nós contamos aí com a presença de todos, né, e vamos receber o Sebastião aqui com muito carinho, né, sempre ele também, muito dedicado, nos atende. E como a Malba disse, né, oremos, né? Vamos fazer preces pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos fazer também pelo nosso lar, né? Pedindo a proteção. E aí eu volto a palavra para a Malba para que ela possa encerrar para nós. E para encerrar, nós vamos partir para a nossa prece final. Convidar a Débora para vir fazer para nós a nossa prece. Nós vamos pedir a todos que aqui se encontram e aqueles que estão em seus lares para orarmos junto com ela, elevarmos os nossos pensamentos até Jesus com o coração, para que a gente peça por nosso mundo, para que nós possamos estar melhor. Então, com todos nós, a Débora, na prece final. Seja bem-vinda. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Cristo e agradecê-lo por essa noite, por essa palestra, que esses ensinos fiquem gravados em nossos corações, que consigamos colocar em prática, que os bons espíritos também abençoem a nossa semana, nos conduzam com bons pensamentos, e que assim seja.